Eu queria começar essa nossa reflexão de hoje de manhã trazendo aqui para vocês 3 frases para a gente refletir junto nessas 3 frases. E a primeira frase é: a consciência da morte nos devolve a vida. A autora dessa frase é a Ana Cláudia Quintana, autora do livro A Morte é um Dia para se Viver. Também um outro livro dela, Histórias Lindas de Morrer. Quem já leu esse livro é fantástico, né? Os 2 livros são muito bons. E ela fala sobre que essa consciência da morte, ela nos devolve a vida. A outra frase é: a parte da vida que realmente vivemos é pequena, pois todo o resto da existência não é vida, mas apenas tempo. Quem disse isso foi Sêneca, político, escritor, filósofo romano, ao falar sobre a brevidade da vida. Ele diz que a gente perde muito tempo, por isso que a vida é pequena. A terceira frase: é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos deveriam levar isso a sério. Salomão disse isso em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Meus irmãos, o ser humano é mesmo esquisito, né? Porque mesmo sabendo que um dia a gente vai morrer, a gente não leva isso muito a sério, não. A gente foge da consciência da morte, mas a consciência da morte, ela nos traz a vida. A gente vive a nossa existência perdendo muito tempo e fazendo da vida algo pequeno. A gente deveria levar mais a sério isso. Numa entrevista a Pedro Bial, naquele programa Conversas com Bial, a Denise Fraga falou um pouquinho sobre esse assunto, numa experiência que ela teve diante da morte, junto com a sua mãe. E ela diz assim, abre aspas: tem gente que não quer falar sobre a morte, vira a cara assim e diz: não, muda de assunto. Mas falar sobre a morte, compreender a finitude, imediatamente te coloca uma urgência de viver. Precisamos analisar se esse medo de falar sobre a morte não é porque tem algo morrido dentro da gente. Eu tenho um sentimento que muitas vezes estamos vivendo a morte em vida. A vida digital nos trouxe essa letargia. É uma pandemia de letargia. Uma pandemia. A gente nem olha mais pela janela, a gente perde o trajeto. E a chegar nos lugares, diz: ih, já chegou? Levanta a cabeça e diz assim: onde é que eu estou? A gente não sabe nem aonde é que a gente está, porque a gente fica distraído com o celular. Dessa fala da Denise Fraga, eu queria destacar, puxar só um trechozinho para destacar, onde ela diz: mas falar sobre a morte, compreender a finitude, imediatamente te coloca uma urgência de vida, de viver. Precisamos analisar se esse medo de falar sobre morte não é porque tem algo morrido aqui dentro da gente. Eu tenho o sentimento que muitas vezes estamos vivendo a morte em vida. E eu pergunto hoje de manhã para vocês: será que estamos vivendo a morte em vida? Será que a gente está levando a nossa vida e dentro da gente há tanta coisa que morrido, entre aspas, como a Denise falou, e a gente está levando a vida que deveria ser abundante, cheia de, de vigor, a gente está levando a morte em vida? Por que será que só valorizamos certas coisas quando a morte toca a gente pertinho? Por que será que só percebemos o valor da vida, aquilo que realmente importa a gente viver, e a gente descarta todas as outras para pegar isso que importa viver, quando não há mais tempo? A verdade é que quando encaramos a morte, nós acordamos para a vida. Conversar sobre a morte, meus irmãos, é conversar sobre vida. E é isso que nós vamos falar durante todo esse mês
aqui na Candeias. Existem certas coisas que não adoecem só o corpo, adoece a vida. Mas adoece aqui por dentro, adoece a nossa alma. E a gente vive a morte em vida. De que precisamos ser curados? De quê? De que precisamos ser curados? Onde é que a gente precisa olhar aqui para dentro da gente e perceber as coisas morridas que já estão fedendo? Eu lembro, meus irmãos, nessa hora, de uma passagem bíblica de João, capítulo 5, do encontro de Jesus com um homem que há 38 anos estava paralisado, estava esperando a cura. E esperando a cura chegar, a vida passou rápido por ele. Ele viu a vida passar rápido. E aquilo que estava morrido dentro dele foi tomando cada dia uma forma maior e foi fedendo cada vez mais. E eu estou falando do encontro de Jesus com... Vitor, segura aqui, por favor. Para não dar interferência. E eu estou falando do encontro de Jesus com um homem de Betesda. Um homem de Betesda. Eu vou ler aqui esse textozinho para vocês. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas serem agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus então lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Meus irmãos, eu encontrei um trechozinho daquela série The Chosen, que fala justamente sobre isso. E eu queria passar esse trechozinho para a gente assistir. Vamos assistir esse vídeo? Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo.
Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu queria ser um dos discípulos ali anotando aquela história, né? Dando ali também. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que do mesmo jeito que a gente foge sobre o tema da morte, e conversar sobre a morte, que a gente faz, igual aquelas pessoas que Denise Fraga diz, não, vou falar sobre isso, não. A gente também foge dessa pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Precisamos analisar, usando as palavras de Denise Fraga, se não tem algo já morrido aqui dentro. E é por isso que a gente evita de falar sobre a morte. Eu sei que olhar para dentro da gente e fazer essa análise dentro da gente não é uma coisa fácil. Temos aqui psicólogos que sabem isso, que eu vou dizer. Um dos momentos em que os pacientes que fazem terapia abandonam a clínica é nesse momento que ele precisa olhar para dentro da gente e a psicóloga faz ele enxergar as suas mazelas, as suas dores, os seus fantasmas. E isso dói demais e muita gente abandona o tratamento nessa hora. De que você quer ser curado? De que? Não há outro jeito. Precisa olhar de frente para os nossos fantasmas, para as nossas mazelas, para aquilo que está morto dentro da gente e chamar pelo nome, mesmo que isso nos incomode. A gente precisa fazer essa autoanálise, olhar para o nosso umbigo, sabe? E chamar isso pelo nome. Só assim a gente vai encontrar cura. E eu fico imaginando, meus irmãos, assim, esse encontro lindo e maravilhoso que Jesus teve com esse homem lá no tanque de Betesda. Eu fico imaginando Jesus tendo um encontro desse comigo. E dizendo assim, Ricardo, Cláudio, tu quer ser curado? Tu quer ser curada? Alan, tu quer ser curado? Carlinhos, tu quer ser curado? Sabe, e eu fico me imaginando assim, qual seria a resposta que eu daria a Jesus? Imaginando ele chegando para mim, tu quer deixar aquela velha vida para trás? Ou não? Tu quer ficar aí, à beira do tanque de Betesda, esperando mais 38 anos? Você está pronto para reconhecer a tua vaidade? Que essa vaidade é uma armadilha na tua vida, que te leva a um lugar de angústia. Porque essa vaidade diz para você que você precisa trocar o seu celular todo ano para poder ser feliz. Que você precisa atualizar o seu carro. Que você precisa ter aquela marca, sabe? Na etiqueta da roupa, para poder ser feliz. Isso é vaidade. E essa vaidade, ela nos aprisiona, coloca numa gaiola cheia de boletos para pagar, que nos tira o sono da noite. E aos poucos, quando a gente vê, a gente está vivendo a morte em vida. Jesus chega para mim e pergunta, você está pronto, Cláudio, para reconhecer
seu apego ao dinheiro? Você está pronto para reconhecer que você diz que tudo que você tem é meu, inclusive a tua própria vida, mas vive como se isso não fosse verdade? Que você diz que confia em mim acima de todas as coisas, que só tem a mim na tua vida, mas não entrega algumas áreas. Que vive tentando controlar todas as variáveis da tua vida, como se isso fosse possível, como se a vida pudesse ser colocada numa caixinha que você pudesse controlar todas as coisas. Você está pronto para reconhecer que você vive para resolver os problemas de todo mundo? Diz sim para todo mundo, menos para você mesmo. Você está se negando a cada dia. E isso tem matado algo aí dentro de você. Ou vive em busca de aprovação, de aceitação, dos likes das pessoas na sua vida. Vive em busca de uma vida perfeita, idealizou uma vida perfeita, sabe? Sem sofrimento, sem dores, sem acordar cedo para ir trabalhar, voltar frustrado, o cliente não fechou o pedido, volta tal, conta para pagar. Essa vida perfeita não existe. Não existe. Porque a gente vive num mundo caído. É um caos aqui mesmo. Mas a gente tem a promessa que no mundo caído, Jesus Cristo está conosco. Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós vencereis também. Essa vida perfeita que tu tanto busca, é o tanque de Betesda na tua vida. Está pronto para reconhecer que tu mais murmura da vida do que agradece? Às vezes, meus irmãos, não é da morte que nós evitamos conversar, mas é aquilo que nos adoece, que nós precisamos de conversar. E todas essas vezes, que nós mais precisamos mesmo, é responder à pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser curado? É ter coragem de dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado aqui dentro. Das coisas que já morreram aqui dentro, eu quero ser curado de mim mesmo. Em outras palavras, meu povo, é preciso a gente olhar para dentro da gente e perceber quem nós somos e apresentar para Deus. Isso também chama-se consagração, adoração a Deus, é levar até Deus aquilo que nós temos de bom e de ruim e dizer a Deus, Senhor, está aqui no teu altar, nas tuas mãos, faz de mim, ó Pai, faz em mim o teu querer, quebra-me, Senhor, como diz aquela música, como um vaso e me transforma, me refaz de novo. Aquele homem lá no tanque de Betesda deu uma resposta para Jesus, quando Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? Essa resposta está em João, no capítulo 5, no mesmo texto, no versículo 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando chegar lá, outra pessoa chega antes de mim. Outra pessoa chega antes de mim. Aquele homem não respondeu a Jesus com profundidade, sabe? Não respondeu. Ele não sabia nem o que responder. Ele foi arranjando desculpa. Senhor, eu quero, mas assim, é aquele outro ali que vem na minha frente. Eu até me esforço, mas começa a terceirizar, começa a achar desculpas, sabe? Senhor, eu quero mudar essa minha vaidade, eu quero mudar esse meu medo, eu quero mudar esse controle da vida, mas sabe o que é? Se eu não olhar para isso, o governo que está aí, o empregador que está aí, o mundo financeiro que está aí, o cliente não vai, eu preciso matar um leão por dia, 2, um no almoço e outro no jantar. Precisa entregar tudo a Deus e dizer para Deus, sim, Senhor. Eu quero ser curado da minha vaidade, do meu medo da vida, da minha falta de confiança no Senhor.
Eu quero, Pai, receber essa vida que o Senhor prometeu para mim. Jesus Cristo disse que nos daria vida e vida em abundância. Eu quero experimentar essa vida de abundância. Para experimentar essa vida, nós precisamos curar algo dentro de nós. Curar algo dentro de nós. A promessa de Deus está posta para cada um de nós. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer me dar vida e vida em abundância, mas eu preciso me curar de mim mesmo. Eu preciso me curar de mim mesmo. Por isso, meus irmãos, eu estou terminando essa palavra e eu quero terminar passando mais um vídeo assistir. E é um vídeo que a música é Me Cura de Mim, da Flávia Ferro. E eu quero lhe convidar a você ouvir essa música, não como uma canção, mas como quem faz uma oração. Sabe que talvez este seja o seu sim, o meu sim, teu sim a Deus. Que diferente daquele homem lá de Betesda, que de pronto, na primeira pergunta de Jesus, não respondeu de sim, arranjou desculpas, que hoje de manhã a gente possa responder sim, Senhor, eu quero ser curada de mim. Cura, Senhor, aqui dentro. Não me deixa, Senhor, paralisado no tanque de Betesda. A minha reflexão, o tanque de Betesda é esse lugar que a gente se acostumou a ficar doente. Ou esse lugar em que nós procuramos a cura, mas a cura não está lá. Que a gente procura essa vida em abundância. No trabalho é o tanque de Betesda. Mas não é no trabalho que está a vida em abundância. Não é na vida social. Não é na conta cheia de dinheiro. É em Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. Vamos assistir esse vídeo? Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim.
Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Eu fico imaginando esse encontro que eu tive com Jesus, e Jesus perguntando: Cláudio, você quer ser curado das coisas morridas aí dentro de você? E eu gaguejando para Jesus, assim, sem saber muito o que responder, porque olhar para dentro de mim e reconhecer que, às vezes, eu sou invejoso, preguiçoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. Eu sou tudo isso. Eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim mesmo. Tem momentos na vida que eu sou um pouquinho de cada coisa dessa. Aí Jesus diz: eu quero te curar de você mesmo. Eu quero te curar. Levanta-te. Levanta-te. Existe uma ação aí que é nossa. Jesus faz o convite hoje. Você quer ser curado dessa vaidade que te prende nessa gaiola da angústia, de tentar manter esse padrão de vida, da fofoca, dessa coisa de falar de amor e apontar o dedo? Quer ser curado de você? Quer viver a vida que eu tenho para te dar? E eu digo assim: ó Deus, eu quero, mas dói me expor assim. Eu gosto mesmo de mostrar uma outra máscara minha, uma outra capa. Mas só tem um jeito, Cláudio, é olhar para dentro e dizer que você é assim. Porque aí você vai buscar em mim a cura que você precisa. Que essa palavra, meus irmãos, possa ecoar nos nossos corações. E eu oro e peço a Deus que do mesmo jeito que impactou a minha vida, que impacta a vida de cada um de nós, que a gente não perca tempo da vida com coisas supérfluas e só perceba o que é essencial quando não tiver mais tempo. Que a gente possa olhar para o outro como Jesus olhou. Que a gente possa amar como Ele amou. Que a gente possa olhar para a nossa própria vida e não fazer do dinheiro mamon. E não fazer do dinheiro o objetivo principal da vida. E não fazer e não deixar a vaidade nos adoecer. Que a prepotência, a arrogância, ou algo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração, talvez não seja nenhum desses aí, que hoje a nossa oração possa ser: Senhor, me cura de mim mesmo.